Mais uma vez estamos com uma edição do Café com os Pastores. Que alegria estarmos juntos nas plataformas digitais, RCW-TV e também a Gospel Vídeo, juntos levando até você mais uma bênção até o seu lar, até o seu computador, o seu celular. E hoje nós estamos com aquele pastor da televisão, aquele pastor do rádio, pastor Aloísio Penido, pastor da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Pastor Aloísio Penido. Nós estamos acostumados a vê-lo sempre na televisão, no rádio e agora aqui conosco no Café com os Pastores. Para quem vai ouvir de dia, bom dia, boa tarde, uma boa noite, né? Ao amado pastor, meu querido, que alegria o Senhor tem nos dado nesse momento. Que bom estar aqui. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. Quero cumprimentá-lo, pastor Marquinho, também Geraldinho, que está ali na técnica. Um prazer estar aqui com você e poder falar um pouco com o nosso público, não é? Uma alegria. Glória a Deus, meu pastor. Nós gostaríamos de conhecer o seu coração. Já conhecemos. O pastor é um pastor dinâmico, um pastor que está sempre com a gente, compartilhando de sonhos, um pastor que tem, assim, mostrado para a gente o reino, um pregador do reino de Deus. Pastor de uma grande denominação, a Igreja Batista, em Juiz de Fora, no Brasil, no mundo. E gostaríamos de conhecer um pouco da trajetória desse líder, desse homem, desse pastor, desse ser humano chamado Aloísio Penido. Conta para a gente um pouco dessa trajetória que o trouxe até aqui. Então, pastor Marquinhos, eu sou de uma família muito humilde. Minha família é toda aqui de Mar de Espanha, da roça mesmo. E minha mãe, assim que casou, mudou-se para o Rio de Janeiro. E a nossa família, então, se desenvolveu lá na Baixada Fluminense, no estado do Rio. Aos 13 anos, lamentavelmente, eu perdi meu pai. Minha mãe era a única convertida evangélica e meu pai não era um convertido. E por ter se dado ao vício da embriaguez, do cigarro, faleceu muito cedo, aos 42 anos. Eu tinha 13 anos, meu irmão mais novo tinha menos de 1 ano. Você imagina agora minha mãe, uma mulher que lavava roupa para fora, passava para ajudar em casa e tendo que sustentar agora 6 filhos. Então foi uma trajetória de dificuldades. Aos 14 anos comecei a trabalhar numa empresa com carteira assinada, naquela época podia trabalhar de carteira assinada. Aos 20 anos senti o desejo de ir para o ministério. Eu que era jogador de futebol profissional na época, deixei tudo para seguir para a faculdade teológica em Belo Horizonte, mudei para Belo Horizonte, fui estudar teologia, estudei e formei em 1979, e fui para a cidade de Varginha, no sul de Minas. Ali em Varginha eu comecei numa igreja muito pequena, aliás, fazendo aqui ainda uma reminiscência, durante o meu período de faculdade eu fui zelador de uma igreja, trabalhei como zelador. E depois que me formei, em 79, fui para Varginha, comecei ali numa igreja de 40 pessoas apenas, a igreja pequenininha, porque eu achava assim, se tiver uma igreja pequena para eu pastorear, eu quero ter contato com a comunidade, servir a comunidade, e está bom. Mas ali Deus foi abrindo as portas, eu pude estudar um pouco mais, fiz a faculdade de licenciatura plena em letras, fiz também a faculdade de administração escolar, pedagogia, e fui lecionar no colégio ali na cidade de Varginha. Fiquei 5 anos e meio em Varginha. Depois fui para Coronel Fabriciano, lá no Vale do Aço, fiquei 3 anos e meio. E, para minha surpresa, eu fui convidado aos 33 para 34 anos de idade para ser o coordenador geral de uma obra gigantesca em Minas Gerais, que envolve o Colégio Batista com 10 mil alunos,
envolve um complexo muito grande de igrejas, pastores e várias atividades, principalmente na área social. E eu fiquei 15 anos nessa função, jamais eu podia imaginar que chegaria até lá. E Deus assim abriu as portas, abençoou, e nessa trajetória eu pude realizar uma grande obra nesses 15 anos. E eu então fiz muitas viagens aos Estados Unidos, cheguei a receber ali nos Estados Unidos o título de cidadão honorário do estado de Oklahoma no Senado americano. Foi uma honraria que eu jamais podia imaginar pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Então, eu hoje me sinto realizado. Quando vim para Juiz de Fora, na verdade eu vim para ajudar uma obra aqui. Eu sempre tive o coração muito voltado para a obra social e a igreja aqui estava bem fraca na época. Eu deixei todas as minhas atividades, mudei para Juiz de Fora, apaixonei por Juiz de Fora. Agradeço porque recebi aqui o título de cidadão honorário da cidade, então eu sou um cidadão de Juiz de Fora. E nessa trajetória a gente criou 2 instituições sociais. Eu sou presidente hoje dessas 2 instituições e fundador do projeto Restituir, cuja finalidade é restituir dignidade às pessoas que estão em situação de rua. Nós as recebemos ali, nós damos todo o apoio e criamos também o Reconstruir, onde nós tiramos pessoas das drogas e nós restauramos a vida dessas pessoas. Então, em parte, essa é a trajetória e eu louvo a Deus e agradeço a todos e a Deus por ter me levado por esse caminho. Glória a Deus. O pastor também tem programa, né? Programas. Fala pra gente um pouquinho dessas programações na televisão, no rádio. Quando eu fui o secretário-geral de todo o ministério no estado de Minas Gerais, eu criei programa na TV, não é? Posso falar aqui o nome da TV? Pode, tranquilo. Na TV Bandeirantes, nós tivemos 2 programas de meia hora no sábado, no domingo, na FM, Rádio FM de Belo Horizonte, 90.7, programa diário. E ali nós construímos estúdio de gravação para rádio, para televisão. E há 30 anos eu estou na televisão. Glória a Deus. Entendeu? E chegando a Juiz de Fora, a primeira coisa que fizemos foi entrar na mídia também. Mantivemos um programa na Band, depois saímos da Band e entramos na Rede Super, já estamos há 10 anos na Rede Super, todos os sábados às 8h30, 8h30 pela manhã. E também entramos na Rádio Globo, em Juiz de Fora, todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas, com uma reflexão sobre o cidadão, as suas carências e o nosso propósito de ajudar as comunidades menos favorecidas. E tem sido um grande sucesso, além das mídias sociais, não é? Nós transmitimos toda a nossa programação pelo Facebook, pelo YouTube e sempre eu estou postando um videozinho lá para estar em contato com o nosso público. Glória a Deus. E hoje, os projetos, os sonhos, porque o pastor tem, né, grandes projetos, grandes sonhos para o ministério, para a nossa cidade, enfim, para as pessoas, porque o seu foco é o social. Exatamente. É o reconstruir, o restituir às pessoas as oportunidades perdidas. Fala um pouco para a gente desses projetos e sonhos. Nós temos grandes projetos, pastor Marquinhos. Quando eu cheguei aqui, como eu disse, a nossa igreja de presença mesmo, tínhamos umas 200 pessoas. Hoje nós temos uma comunidade que chega a 3.000 pessoas nesses 15 anos, espalhado em 6 igrejas pela cidade. Na verdade é uma igreja, mas que atinge os bairros da nossa cidade. E nós, além de criarmos esses projetos sociais que têm como objetivo ajudar a comunidade, nós trabalhamos com pessoas da terceira idade em apoio. Toda semana apoiamos a terceira idade, crianças em situação de vulnerabilidade, e nós fazemos doações de cesta básica, nós fazemos doação de material, de roupa, nós damos toda assistência. E olha,
tudo com recurso da igreja. Nós não temos tido nenhum benefício ainda dos órgãos públicos, mas eu acredito que a igreja tem que ser uma parceira da sociedade, entendeu? E mais recente nós adquirimos uma fazenda ali perto do Hospital João Penido, para a gente fazer ali criação de gado, de abelha e atendermos a demanda das pessoas que estão na dependência química, porque nós as recebemos ali, além de vários eventos que nós realizamos ali de congraçamento. Mas eu entendo que a igreja e que nós, como líderes, nós temos que dar uma contribuição também para a sociedade. Cidade de Juiz de Fora é uma cidade que carece da manifestação daquelas pessoas de bem. E nós estamos cercados de pessoas de bem que podem dar a sua contribuição. Eu, além de pastor, eu sou um gestor, sou professor, eu tenho formação em gestão de empresa como pós-graduado e na área pedagógica também, como já falei, e eu sinto que a gente pode dar uma contribuição para que a cidade de Juiz de Fora se torne uma cidade ainda mais relevante. E a relevância está principalmente em quê? Atender o mais necessitado, atender o pobre, atender as pessoas que infelizmente estão desprotegidas até dos órgãos públicos. Então a nossa igreja tem esse viés ideológico, entendeu? Não só crescer numericamente, mas também se tornar relevante para a cidade de Juiz de Fora. Maravilha. Às vezes a gente olha a pessoa do pastor e pensa naquela pessoa só do púlpito, aquela pessoa que prega e sai para fazer visitas durante a semana. O pastor é um gestor, uma pessoa capacitada, e a gente vê todo esse talento à disposição do povo de Deus. Nós gostaríamos de ouvir uma mensagem, uma palavra do pastor, e depois dessa mensagem, o pastor deixar os endereços. Sim. Por quê? Precisamos ter contato com ela, porque às vezes a pessoa precisa de uma palavra pastoral, mas também uma orientação de um gestor. A minha igreja está passando por essas necessidades. O pastor poderia, eu sei que eu estou fazendo a pergunta, porque eu sei qual a resposta, de dizer para a pessoa, olha, vem aqui na igreja, atender talvez um colega de ministério e deixar aqui no programa, nessa oportunidade, os seus endereços, telefone, o próprio endereço da igreja, do seu gabinete, para atender os colegas, atender as pessoas que têm dificuldade. Tem muitos pastores que eles pregam, que eles são ótimos pastores, mas, e como eu e como muitos, temos dificuldades em gestão. E esta é a palavra do momento. Deixe então a mensagem e depois esses endereços para a gente, meu pastor. Eu quero, inclusive, dizer o seguinte: nós temos a maior preocupação com o social, porque as pessoas, a sociedade está doente hoje em dia. Os nossos projetos sociais têm como objetivo restaurar as pessoas, porque você sabe que o índice de suicídio hoje em dia tem crescido assustadoramente. Sim. As pessoas estão com problemas sérios de depressão, opressão. E nossa mensagem é voltada para atender a esta demanda de restauração da alma aflita. Aqui, no livro de 1 Reis, nós encontramos, a partir do versículo 17, do capítulo 17 de 1 Reis, 18, 19, 20, nós vemos o profeta Elias. Ele era um homem de Deus, Deus o usava poderosamente, mas de repente ele entra numa situação depressiva, violenta, angústia, a sua alma se tornou aflita, porque ele estava angustiado pela perseguição que estava sofrendo do rei Acabe, não é? E da rainha Jezabel. Aí a palavra do Senhor diz que ele entrou numa caverna e ele pediu a morte, ele quis morrer. Quantos estão na caverna? Porque está faltando a comida, não tem dinheiro para pagar o aluguel, o gás, a conta de luz, não tem dinheiro para fazer a compra para a família.
E talvez você que está aí nesta situação, dentro da caverna, não querendo falar com ninguém, não querendo estar no meio de pessoas, você que está enclausurado dentro do seu quarto, quero dizer para você que o profeta Elias era um homem de Deus, isso aconteceu com ele, pode acontecer comigo, você não é menor do que ninguém. Mas o Senhor disse para Elias assim: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo dentro dessa caverna? Sabe por que Deus disse isso? Porque quando a gente entra na caverna, a gente se esquece que há um Deus dos impossíveis. Deus pode todas as coisas. Você que está pensando em tirar a tua própria vida, você que está pensando que a vida não tem mais sentido, você que está nas drogas porque acha que ninguém gosta de você, que não tem mais jeito para você, como eu ando pelas ruas e vejo pessoas que dizem a mim: para mim acabou, não tem mais jeito, pastor. Tem jeito para você, tem esperança para você. É por isso que a igreja existe. A igreja existe para estender a mão. A mão estendida da igreja é a mão de Deus estendida para você. Então, olha, saia da caverna, saia da situação em que você se encontra. A tua caverna necessariamente não é um quarto, não é uma caverna no meio da floresta, é você talvez enclausurado dentro de si mesmo. Seus dilemas, seus traumas, a esperança para você, porque o Deus que nós conhecemos é o Deus do impossível. Nada é impossível para o Senhor. Então, pastor Marquinhos, aleluia, esta é a palavra que eu deixo com os nossos amigos, amigas que nos acompanham. E você falou das nossas atividades. Sim. Nós temos ali nossas reuniões toda quarta-feira, às 19h30, uma reunião de restauração mesmo, Avenida Rio Branco 921, antiga Malharia Master. Nós estamos ali no nosso santuário maior. E na sexta-feira, no sábado, só para jovem, vale a pena você ir lá a partir das 19 horas. Pela manhã, às 10 horas, aos domingos, estudo da Bíblia Sagrada. E às 19 horas, uma grande noite de celebração, uma grande festa. E todos são convidados a estar conosco ali. Glórias a Deus por isso. Eu fiquei muito feliz, assim, e até impactado. São 2 templos, né? No templo antigo. Eu fui subindo as escadas e eu fiquei assim, impactado, porque quantas salas de ensino. Isso. A Igreja Batista, ela tem uma característica. Ensino da palavra. Eu não sei quantos andares que eu subi. São 6 andares. 6 andares de salas. Eu estou há muito tempo nessa cidade. E eu não conhecia, e eu tive essa oportunidade de conhecer a estrutura do ensino, porque o que fica é o ensino, né? As pregações e os movimentos, o que vai ficar é o ensino. Eu quero deixar aqui registrado isso, o impacto que essa denominação e este ministério do pastor Aloísio tem deixado em nossa cidade, esse legado, essa herança. E nós queremos criar ali uma escola mesmo secular. Secular. Nós queremos ter ali uma escola naquele prédio, porque a gente sabe que o ensino liberta as pessoas da escravidão também intelectual. Né? Liberta, é verdade. Antes de encerrar, eu gostaria que o pastor desse uma ênfase no centro de recuperação. O pastor falou de Elias e falou desse momento que o Brasil todo está vivendo, essa depressão. Nós estamos vivendo um novo governo, eu sei que esse programa vai estar em outros momentos, vivendo uma mudança no governo federal, enfim, mas o Brasil ainda está saindo do momento de depressão. Fala um pouco para a gente o que o Centro de Recuperação contribui para esse momento Elias, vamos chamar assim, esse momento Elias que esse país está vivendo, depressão profunda. Infelizmente o Brasil e Juiz de Fora é o resultado dessa catástrofe toda que aconteceu e ainda está acontecendo com o Brasil, não é? E a gente precisa reverter esse quadro de alguma maneira. Nós temos feito a nossa parte através dos nossos projetos sociais, porque a pessoa que está ali no seu bairro, com aquelas amizades, o Einstein tem uma frase que eu uso muito, ele diz assim: a mente que cria o problema não é capaz de resolvê-lo. Então, aquela pessoa que entrou nas drogas, ela não sai por si só, ela precisa de ajuda, então nós estamos ali para ajudar.
a pessoa é recolhida no centro terapêutico e com profissionais, psicólogos, terapeutas, etc. Ela ali durante os 6 meses é tratada, depois nós procuramos introduzi-la no contexto da igreja para ela formar novas amizades, para a gente agora devolvê-la à sociedade como um novo cidadão, uma nova cidadã. E nós vemos pessoas ali que dão testemunho do que era e do que são, verdadeira mudança. Amém. Entendeu? Se alguém quiser entrar em contato, o telefone lá é 3211-5080, 3211-5080. 5080. O projeto da escola, o projeto do Centro de Recuperação, a sociedade, o governo, o município, ele contribui com isso? Aí, como que funciona tem esse apoio? Existe esse apoio? Ou só a igreja que tem que sair arcando Não, existe a possibilidade do apoio, porque tem verbas sociais e aí as igrejas têm que ser vistas como parceiras do Estado. Sim. Mas, lamentavelmente, nesse tempo que a gente tem esses nossos projetos, nós temos que bancar, porque mais de uma vez nós assinamos contratos de parceria e as parcerias não foram honradas. A velha política, infelizmente, que tem predominado, a cidade está quebrada financeiramente, o Estado está quebrado e nós precisamos de gestores exatamente para quê? Descobrir empresas que podem vir para a cidade, a gente tem que descobrir o dinheiro, onde ele está e trazê-los, porque a gente sabe que a gente que viaja a Israel, viaja aos Estados Unidos, à Europa, a gente sabe que há ONGs que estão dispostas a investirem na cidade, desde que tenha governo confiável, proativo e que tenha os gestores à frente, e não líderes passivos que não façam diferença. E que o senhor sempre fala, governo de justos, né? Governo de justos, que preocupados com o bem-estar do outro. Essa é a nossa tese, o menos favorecido, os desempregados, os que estão em situação vulnerável, em situação de rua. É para esses que a gente tem que olhar. As pessoas de coração bom, as pessoas de bem, querendo contribuir, ela pode? Sim, claro. Como eu dei o número do telefone, 3211-5080, a gente vive mesmo de doações, doação de alimento, doação de roupa, doação de carne. Eles têm que comer e comem muito, quem está interno. Com e nós certeza. temos que prover isto. Sufoca financeiramente a igreja. Agora eu quero dizer para você o seguinte, até para a cidade nós temos empresários, nós temos pessoas do bem que querem investir, mas elas querem ver se há seriedade no governo e nas pessoas que lideram a cidade, o Estado e a nação. Glórias a Deus por isso. Amém. Nós queremos muito agradecer e já deixar o convite para uma segunda sessão, Sim. uma segunda oportunidade dessa entrevista, Sim. porque eu sei que tem muitas coisas ainda a trazer, são projetos grandiosos e que a gente precisa saber mais do Centro de Recuperação, Isso. do funcionamento. O pastor estaria novamente conosco? Sim, eu aqui falei superficialmente por causa da escassez do nosso tempo, mas a gente está à disposição. Eu gostaria de ouvir os testemunhos, aquele da corneta, Sim, aqueles há muita testemunhos. coisa para falar. Nós vamos estar voltando E aqui até para trazer, porque as pessoas às vezes não acreditam, e a gente pode trazer ex-internos para dizer o que eram e o que são hoje. Então foi. Entendeu? Por Isso favor. aí é tremendo. Trazer que aqui nós mais temos umas visto 4, ali. 5 cadeiras, a gente Sim, trazer aqui para o sim, café sim. e ter um testemunho dessas pessoas já recuperadas. Meu Deus, vai ser maravilhoso. Meu amado, muito obrigado. Nós queremos agradecer Geraldinho da Gospel Vídeo, a RCWTV, agora também em TV a cabo, não é isso? Nós estamos, daqui a pouco você vai ver a informação que nós estamos já em Minas Gerais, já com uma rede de TV a cabo e nas plataformas digitais. O nosso muito obrigado ao nosso Deus pela oportunidade, ao pastor Aloysio, ao ministério que nos cedeu o seu tempo de hoje. Prazer, muito obrigado. E a todos que estão nos acompanhando dia e noite. Vai ficar registrado para sempre, esse sempre humanamente falando, nas nuvens. Olha que termo bonito, né? Nas nuvens. A hora que você quiser, você vai poder acessar o pastor Aloysio. E ele vai nos despedir com a oração final e a bênção apostólica. Pastor Aloysio, seja o nosso abençoador neste momento. Amém. O que eu desejo para todos é que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bendita graça salvadora de Jesus Cristo,
as doces comunhões e a celebração do doce amor do Espírito Santo repouse sobre a vida de todos que nos acompanham nesta hora, com a sua família, com os seus projetos de hoje para sempre. Amém. Amém. Até o próximo programa Café com Pastores.